Olá, maravilhindos! Tudo bem com vocês? Ai, que saudade que eu estou de vocês! Tudo bem das nossas brincadeiras, das nossas risadas, né? Mas esse período é um período de confinamento e que vai valer muito a pena, né? Assim eu espero. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Raquel Ellen, mais conhecida como a Maravigold. Tá interessado? Quer saber por quê? Assiste essa aula até o final que você já vai saber por que eu sou Maravigold. Bom, e o tema dessa aula vai ser o texto narrativo. Todo mundo gosta de alguma história, né? E por isso é muito importante que a gente saiba como que é feita a estruturação de uma boa narrativa. A ilustração que eu coloquei aqui foi do último filme, né, dos Vingadores, o Ultimato, e o meu personagem principal, quem é meu aluno já sabe, é o Thor. Depois eu vou contar pra vocês porque eu sou tão apaixonada assim pelo Thor. Ah, importante, essa aula vai estar disponível aqui embaixo para vocês fazerem todo o download desse PowerPoint. Bom, então o que é importante da gente saber na aula de hoje? Que um texto narrativo ele tem alguns elementos que são essenciais. Sem esses elementos, ele deixa de ser um texto narrativo, tá? O primeiro, a gente vai falar, eu vou explicar cada um deles, tá bom? É o enredo, né? Porque o enredo são todos os acontecimentos de uma história. O personagem, né, que vai ser aquele ou que vai contar a história ou que vai sofrer a ação, né, durante a narrativa. Um tempo, né, porque eu preciso saber quando é que essa história aconteceu, que vai ser dividida entre tempo cronológico e psicológico, e o espaço aí que muitas vezes não é muito valorizado pelas pessoas, mas a gente vai contar um pouquinho aqui hoje, eu vou contar para vocês qual é a importância de um espaço dentro de uma narrativa. Bom, e aí eu coloquei aqui um outro slide aqui para vocês e perguntando, né, o que é um texto narrativo? Então, um texto narrativo nada mais é de quando uma pessoa conta uma história. E aí, o que acontece? Dentro dessa narrativa, durante muito tempo, a gente tinha lá os contos de fada, nós tínhamos, né, as mulheres que eram idealizadas ou aqueles homens que eram os tipos de homens que eram ideais, e com o passar do tempo a gente começou a se distanciar dessa história, desse tipo de história, né? Por quê, que a gente deixou de gostar tanto dos contos, desses contos de fada? Por quê, gente? O que acontecia? Geralmente essas personagens eram personagens que eram perfeitas, tanto na descrição física quanto na descrição psicológica. Então, geralmente as mulheres tinham que ser loiríssimas, né? Com cabelo longo, comprido, olhos azuis, pele branca. E os homens eram aquele príncipe também que era idealizado, né? Que não existe nos dias de hoje. Então, o que aconteceu? A gente tinha que se estabelecer num padrão que não existia ou que era simplesmente difícil de alcançar para grande parte da população. Isso aconteceu não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. Então, o que aconteceu? Um dos recursos, então, que os autores começaram a inserir dentro das narrativas é um recurso chamado verossimilhança. O que é verossimilhança? É aquilo que é parecido com a realidade. Por isso que lá no início eu coloquei para vocês a imagem do filme dos Vingadores. Por quê? Hoje em dia a gente gosta muito desses super-heróis, não só pelo fato deles serem super-heróis, mas pelo fato deles também terem defeitos. Eles não são só personagens que são perfeitinhos, mas eles também têm defeitos. Então, por exemplo, o Thor, ele é filho, né, de deuses, né, e mesmo assim, quando ele se vê que o mundo acabou, que boa parte do reino dele foi extinto, ele começa a fazer o quê, gente? Ele começa a beber, ele fica triste, ele não sabe lidar com essa frustração, então ele parte pro vício e depois ele se recompõe no final. Então ele é um dos personagens que eu mais gosto, além disso, né, gente, ele é lindo demais, meu marido sabe. Então, por esse motivo que os autores começaram a colocar, então, esse recurso que a gente chama de verossimilhança. Por quê? Porque tem que ter uma parte que é real e uma parte que é fictícia. Então, uma das características também do texto narrativo é que quando você vai ler, você consegue diferenciar a parte que é real da parte que é
fictícia. Isso é muito importante que a gente consiga fazer aí essa associação. E fica fácil a gente fazer essa associação porque em toda narrativa vai ter algum elemento que de fato ele pertence ao mundo real e algum elemento que passa, né, desse momento sobrenatural. Então, por exemplo, lá o super-herói, o Thor. Então, o Thor, ele é um homem que tem defeitos, ele é uma pessoa boa, mas também tem defeitos. E qual que é a parte sobrenatural? Que ele tem poderes, né, e superpoderes que ele, na verdade, não tem. Bom, outra coisa que eu coloquei aqui pra vocês, o próximo slide aqui, ó, são lindos, né, gente? Eu sei. O próximo slide aqui eu coloquei narração e ficção. Então, o que acontece? Dentro do texto narrativo, o texto narrativo é um dos textos mais amplos. O que pode ser classificado como um texto narrativo? Então, uma novela, uma série, um conto, uma crônica, um romance, uma epopeia, né? Que é a saga ali é uma saga narrativa de um determinado herói. Então, todos esses podem ser considerados como um texto narrativo, porque vai misturar ficção com realidade. Bom, outra coisa importante aqui, que eu coloquei para vocês no próximo slide, é que o texto narrativo, ele precisa ter aqui 5 elementos essenciais para que eu tenha uma boa narrativa. Qual é a primeira? A primeira que eu coloquei para vocês aqui é uma situação inicial. Como assim, professora? A situação inicial é quando eu vou falar como que era a vida daquela minha personagem. Então, geralmente no contos de fada começa: há muito tempo atrás vivia uma Maravigold em seu castelo. Vivia sonhando acordada e estava feliz porque iria se casar. Mas, de repente, o seu noivo morreu. Nesse momento, eu tenho uma apresentação para a gente localizar o leitor na história. O que está acontecendo na minha história. Depois disso, eu já falei logo uma ação perturbadora, que é o segundo elemento. Ó, Maravigold iria se casar, estava super feliz que iria se casar com seu príncipe, mas o seu príncipe morreu. Então, olha só, o meu mundo veio ao chão. Então, uma situação perturbou a ordem natural dos acontecimentos. E aí, depois disso, nós temos um terceiro elemento aí, que são as ações modificadoras. O que são essas ações modificadoras? Então, por exemplo, eu posso ser uma moça tranquila, dócil, que acredita no amor puro, que todas as pessoas são boas, mas depois que o meu marido morreu de uma forma muito estranha, eu comecei a mudar, eu mudei minhas atitudes, eu não era mais tão dócil assim, comecei a desconfiar das pessoas, não acreditava mais em tudo o que as pessoas falavam pra mim. E por último, que a gente vai ter, que são as ações de desenlace. O que é a ação de desenlace? É aquela ação que vai promover de novo a reestruturação do meu enredo, tá? Então, vai voltar para a ordem natural dos acontecimentos e que provavelmente já vai me levar, provavelmente não, é aquilo que vai me levar para o final da história. E aí, uma das coisas mais importantes que a gente tem aí, que chama a nossa atenção e que nos prende, é justamente o que, gente? O conflito. Como uma boa neurocientista, coloquei aqui nosso cérebro. O que acontece, gente? Todo texto narrativo, ele obrigatoriamente tem que ter um conflito. Por quê? Se a história do meu personagem ela é toda boa e feliz para sempre, eu vou ficar interessado em ler? Vou querer saber de uma vida perfeitinha? Não. Por quê? Justamente, lembra lá que eu falei? A verossimilhança é aquela que vai despertar a empatia no leitor. Então, eu preciso desse acontecimento aí que é perturbador, desse conflito, para que as pessoas tenham interesse, né, em lerem a minha história. Desculpa, gente, chegou notificação aqui, me perdi. E aí, para lerem a minha história. E o conflito é aquilo que então vai despertar o que no leitor? A curiosidade, tá? É aquilo que vai despertar a curiosidade para eu continuar lendo
a minha história. Uma coisa muito importante é que as pessoas acham que geralmente o conflito é só um conflito entre duas pessoas. Não, mas pode ser um conflito de sentimento, pode ser um objeto, pode ser algo que eu quero e não posso ter. Então, o próprio nome diz, é conflito. É um conflito de interesses, tá? Então, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento. Então, qualquer um deles que vai me tirar da minha zona de conforto é quando eu vou ter o conflito. E uma das coisas que é mais importante e que ajuda, instiga ainda mais a gente a querer ler a história é uma coisinha chamada clímax. O clímax eu coloquei até em vermelho aqui depois, ó, para vocês lerem com mais atenção em casa, que o clímax é aquele momento de maior tensão da história. E o que a gente vê hoje em dia nas novelas, nas séries e nos filmes, né? E isso acontece nos filmes, principalmente quando a gente tem continuação de um próximo lançamento, né? Então, o que acontece? Geralmente, o filme ou o livro, ou até mesmo a série, ela termina naquele momento de maior tensão. É aquilo que a gente fala, nossa, não acredito, é agora, é agora. Eu vou descobrir a verdade. Ou ele vai morrer, ou ele vai matar, ou quando a gente descobre que, tipo, aquela personagem não era nada daquilo que a gente imaginava. Uma autora que eu achei, assim, que ela teve uma sacada genial, foi quando ela lançou o livro, sabe qual? O Crepúsculo. O Crepúsculo, o que ele fazia com a gente, né? Que foi a saga lá dos lobisomens e dos... Ai, gente, aquele que enfia os dentinhos na gente. Qual que é o nome, gente? Ai, esqueci. Vampiro. Lembrei. Os vampiros. Então, o que ela fez, gente? Ela colocava pra gente o livro, a gente terminava de ler, e qual que foi a sacada dela de gênio? Ao final de todo o livro dela, o que ela fazia? Ela colocava 2 ou 3 capítulos do próximo livro. E aquilo fazia o quê, gente? Despertava uma curiosidade louca na gente, que a gente não via a hora de lançar o raio do próximo livro. Então, as séries, elas funcionam desse jeito. Então, por exemplo, a última que gerou aí uma consternação gigantesca aí foi a do... É a do GOT, né? Do Game of Thrones. Então, o que aconteceu? A série foi gravada durante anos e todas as vezes ela terminava num capítulo que você falava assim, cara, eu não acredito, e agora? E a gente ficava naquela angústia da gente saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, o clímax é aquele momento de maior tensão na história que deixa o leitor, assim, desesperado para saber o que vai acontecer. E isso é muito, muito, muito legal. Então, eu coloquei aqui para vocês um seriado que eu assisti, que eu achei super legal e que trabalha muito bem com essa trama, que é o Elite, né? E também eu coloquei aqui para vocês, ó, que as novelas começaram a trabalhar com esse recurso também, ó. Aqui a gente tem, eu coloquei um exemplo porque voltou, né, a ser representado aqui a Avenida Brasil. O que ela fazia? Toda vez que chegava aquele momento tenso, ela congela a imagem e aí continua a partir do próximo capítulo naquela mesma imagem que foi congelada. E aí, por último, vem o desfecho, que é a solução do meu conflito, que pode ser algo bom, como pode ser também algo ruim ou algo que surpreende o leitor. Geralmente, aqueles que a gente mais gosta é aquele que é surpreendente, que deixa a gente, assim, de boca aberta. E geralmente, aí são os textos narrativos de crimes policiais, né? O CSI ou aqueles livros que a gente fala, não acredito. Tem um filme que eu assisti com meu marido que é A Garota Perfeita. Gente do céu, o que é aquilo? Você tem toda uma imagem de que aquela menina literalmente é perfeita, ela é muito boazinha. E durante todo o filme a gente acha que o marido dela é um filho da mãe, carrasco, que merece morrer. Como é que ele tá fazendo aquilo com a mulher dele? Gente, quando a gente descobre, é ela que não vale nada. Tá? Bom, outra coisa também que tem que ter em toda a história são as progressões. O que vai acontecer, gente? São acontecimentos que vão acontecer, ao longo da história e que vão nos ajudar a contar todo o enredo, tá? Então, ela é muito importante, desculpa. Aí nós temos as peripécias.
toda a história onde que eu vou ter um herói, alguém que vai salvar a pátria, ele passa por esse problema aqui que são as peripécias, né? Que são os incidentes, são os imprevistos. São eles que vão mudar e moldar o caráter, então, ou do herói ou da heroína, tá? Outra coisa muito importante é que geralmente os livros, as séries, as novelas, elas são feitas em episódios, né, ou em capítulos, porque a gente não consegue contar toda a trama de uma vez. Lembrando que uma das características do texto narrativo é que ele é um texto que ele é rico em detalhes, então em descrição, tanto descrição física quanto descrição psicológica das personagens. Outra coisa importante é que quando a gente vai contar uma história, a gente precisa ter uma palavrinha chamada foco narrativo. Foco narrativo nada mais é do que a escolha de quem vai narrar a história. Pro, e qual que é a importância de eu escolher o foco narrativo? Gente, é a principal. Antes de você começar a contar essa história, é a primeira coisa que você tem que pensar. Por quê? Dependendo da maneira que eu quero conversar com o meu leitor, da maneira que eu quero conduzir a minha história, vai ser completamente diferente se eu escolher ou narrador ou personagem. Eita, tá difícil. Ou narrador observador, ou narrador personagem, ou narrador onisciente. Qual que é a principal diferença entre os três? Então, narrador personagem é aquele que participa e conta da história ao mesmo tempo. Qual que é a principal característica dele? A narrativa dele é uma narrativa subjetiva. Como assim, professora? Então, pensa só. Eu tenho um livro super conhecido, que é o Dom Casmurro. Na história, conta-se a história de Capitu, que acaba se casando com o Bentinho, né, que a gente vai chamar de Bento Gonçalves. E aí, o que acontece? A Capitu vem de uma família de comerciantes e o Bentinho já é de uma família rica, né, que faz parte da burguesia. Só que o que acontece? Eles têm aquele namorico desde criança, mas que não é levado muito a sério, até porque a mãe de Bentinho promete dar o menino para Deus, né? Porque ela não conseguia engravidar, e conseguiu engravidar do Bentinho. E ela falou: olha, Deus, se eu conseguir engravidar, o filho que nasceu eu vou oferecer para você. E aí o que aconteceu? O Bentinho, ele é enviado, de fato, né, pro monastério para poder estudar, tudo mais. E aí o que acontece? No meio da história, o Bentinho percebe que aquela vida lá de ser padre e tudo mais não tinha nada a ver com isso. Ele tem saudade de casa, porque ele é muito mimado, né? Pela mãe, tem a Capitu. E aí o que acontece? Um amigo da família fala pra mãe do Bentinho assim: ó, sabe o que você pode fazer? Você pega um escravo, dá pra igreja, manda ele estudar e aí você livra o Bentinho. E aí o Bentinho finalmente, então, se livra, então, de seguir aí os caminhos de Deus, né? De não ser um padre, e aí ele acaba se casando com a Capitu. E a Capitu é uma moça muito bonita, né? O autor descreve ela como olhos de ressaca. E aí o que acontece? Que são olhos que trazem, né? Que é o mar, quando tá de ressaca, ele traz tudo pra dentro dele e depois ele joga, né? Então a Capitu, ele fala que ela tem olhos de ressaca, oblíquos e dissimulada. Adoro a descrição que ele faz. E aí o que acontece? Ela acaba se casando com o Bentinho. Ela é muito bonita, é uma mulher à frente do seu tempo. E aí, com o passar do tempo, do casamento deles, o amigo dele que estudou com ele na época em que ele ia ser padre, vem visitá-lo. O nome desse amigo é Escobar. E aí, o que acontece? O Dom Casmurro, né, o Bentinho, começa a ficar com muitos ciúmes da Capitu e desse amigo. E aí o que acontece? Tempos depois, a Capitu acaba o quê, minha gente? Engravidando. E no meio dessa história, toda dessa trama, o Escobar acaba morrendo numa competição de nado. E o que é mais interessante na história é que ele era um exímio nadador. E morre justamente o quê, gente? Afogado. Tem um fato aí, né, que é estranho. E aí o que acontece? Quando o filho de Capitu nasce, ele no livro fala
que ele era a cara de quem, gente? De Escobar. E aí, durante todo o enredo, ele fica tentando comprovar, ou ele deixa, né? Na verdade, ele deixa, né? O autor deixa a gente na dúvida se a Capitu traiu ou não o Bentinho. E a gente nunca vai ter essa resposta. Por quê? Primeiro, que o autor já morreu. E segundo, porque é o seguinte, quem conta a história é o próprio Bentinho, ele é o narrador personagem, ele fala que a memória dele não é uma das melhores memórias, não é muito boa. E a gente também fala o seguinte, que geralmente quem trai é quem tem medo de ser traído. E aí, para terminar, só para vocês não ficarem sem saber o que acontece na história, o Bentinho fica tão doido, tão alucinado, achando que de fato o amor da vida dele o traiu, que ele manda, né, a Capitu e o Bentinho para fora do Brasil, eles vão morar na Europa. E aí a Capitu vive escrevendo cartas para ele, pedindo para ele voltar para o Brasil, para ele parar com aquela paranoica que ela não havia o traído. E aí o que acontece, gente? A Capitu acaba morrendo. E aí o menino, né, o filho, então, do casal fica desesperado e acaba também escrevendo cartas para o pai que ele gostaria de voltar, né, para casa e o que ele vai fazer, né? E aí o que acontece? O Bentinho não ajuda, o menino dele também morre durante umas escavações que ele participa. E aí acaba a história falando, né, que a memória dele não é algo que a gente pode muito confiar. Então, o narrador personagem, gente, é justamente isso. Ele é subjetivo, ele vai contar a verdade dele. Então, isso acontece quando eu vou narrar em primeira pessoa. Isso acontece muito nesses filmes em que a gente pensa que a personagem é de um jeito, mas na verdade ela é de um jeito completamente diferente, ela manipula. Então essa é a principal característica, que o narrador personagem, ele pode manipular o leitor da maneira que ele quiser. É um dos tipos de narração que eu gosto muito. Bom, o segundo narrador que eu coloquei aqui para vocês é o narrador observador. O narrador observador, ele vai ser escrito então em terceira pessoa. Quando eu escrevo em terceira pessoa, eu sou um pouquinho mais o quê, gente? Imparcial, porque aquela história não aconteceu comigo. Como o nome diz, eu apenas observei os fatos. Como eu só apenas observei, eu também tenho apenas o quê, gente? Uma visão parcial da história. Eu não sei de fato o que aconteceu. Então, quem é que sabe de fato o que aconteceu? É o narrador onisciente, que também vai ser escrito em terceira pessoa. Então, narrador, personagem, aquele que conta e participa da história narrada em primeira pessoa. Observador, que narra, né, de uma maneira mais imparcial, mas que sabe somente uma parte da história. E o onisciente é em terceira pessoa, e eu costumo dizer que ele é Deus, porque é aquele que sabe tudo, inclusive o fluxo de consciência das personagens. O que é o fluxo de consciência? São os pensamentos, tá? Então é daquele narrador que a gente não pode esconder nada. Então eu sempre falo para os meus alunos que ele é Deus. Bom, dentro disso, quando a gente já escolheu então quando a gente já escolheu então o foco narrativo da gente, então a gente vai decidir então que tipo de discurso que a gente vai fazer, nós temos a possibilidade de escolher 3 discursos. Um que é o discurso direto, que é quando a própria personagem fala, e quando isso acontece, nós usamos uma coisinha chamada verbos de elocução, ó, que está aqui em vermelho. É quando a gente consegue saber que vai ser introduzido a fala da personagem. Então, quando o narrador diz, e ela disse, e ela falou, e ela respondeu, e ele marcou, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho para ficar mais fácil para ilustrar, ó. Virando-se para o motorista, Klaus perguntou, 2 pontos, quanto é? O motorista verificou o taxímetro e disse, 2 pontos, $5. Então, olha só, eu tenho esses verbos de elocução. Então, esses verbos de elocução servem para marcar a narrativa, para deixar bem claro que agora quem vai falar é o personagem. E geralmente sempre vai ser formado através de um diálogo que vai ser sempre indicado pelo uso dos famosos travessões, tá bom? Mas vocês vão conseguir ler aqui com mais calma aqui no texto narrativo aqui nos slides, tá bom? Outra coisa importante também, gente, é que é o seguinte, é através do diálogo, é através da fala da personagem que a gente também vai conseguir começar a montar como que ela é
psicologicamente, internamente. Então, se ela tem educação, se ela é uma pessoa que tem medo, se ela é uma pessoa que ela é corajosa, se ela é uma pessoa que não tem papas na língua. Então, através da fala da personagem, a gente também vai criando uma imagem de como que é essa personagem. Vou falar de novo sobre o Crepúsculo, gente. No Crepúsculo, uma das coisas que eu mais gostei é que a autora dá tantos detalhes sobre a Bella que a gente consegue de fato imaginar como ela é. E quando saiu o filme, eu falei, nossa, é igualzinho. E uma das coisas que eu mais gostei foi de fato a questão da verossimilhança, porque ele desperta uma sensação de empatia. Por quê? Porque a Bella é uma menina simples, ela é desajeitada, ela é inteligente, mas não é nenhum gênio, né, notável. Então, o que que acontece? A gente acaba criando, então, esse laço afetivo com a personagem. Então, através da descrição, através das falas que a Bella tem, a gente consegue criar uma imagem. Então, a principal função da descrição dentro de um texto narrativo é criar essa imagem na nossa cabeça. E nós fazemos o uso dos adjetivos. Agora a gente vai lá para a parte da gramática. Os adjetivos são palavras que vão caracterizar pessoas ou objetos, sendo características boas ou ruins. E essa descrição vai tornar esses personagens que são únicos. Bom, então eu já falei do discurso direto. O discurso indireto é justamente o que, gente? É quando o narrador fala da personagem. Então eu vou dar aqui, ó. Ele agradeceu muito e disse a Henrique que ia dar uma voltinha para escolher o seu departamento. No discurso indireto, a gente também vai ter o uso dos verbos de elocução. Aqui no caso eu usei o verbo disse, né? Aí fica claro aonde que é a voz do narrador e onde que é a voz da personagem. Geralmente eles são constituídos todos em um único parágrafo, então aí eu não vou ter o uso dos travessões. E um que é o mais difícil, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês leiam em casa com atenção, é o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é quando a gente tem a fala interior da personagem misturada na fala do narrador. Esse recurso aqui é um dos mais difíceis de serem feitos. Por quê? Porque fica tão confuso que a gente não sabe se é o narrador que está falando ou se é a personagem. Então, geralmente é um dos recursos aqui que são usados pelos grandes nomes da literatura que eles conseguem fazer. Então, aí eu coloquei esse daqui, que o narrador, quem é, gente? Na verdade, o narrador é aquele quem vai contar a história. Por que eu achei importante fazer um slide só sobre ele? Por quê? Muita gente acha que narrador e personagem narrador e autor são a mesma coisa, e não é. O autor é quem escreve a história, tá? E o narrador é quem vai contar a história. Então, por exemplo, eu sou a autora Mara Vigold e vou contar. E quem vai contar a história Quem vai contar a história que eu criei vai ser uma maravilhinda, tá? Então, o autor e narrador são pessoas distintas. Então, o autor é quem escreve a história, mas narrador é aquele que vai contar a história. Então, dependendo de qual é a minha intenção, eu vou poder usar quais são mesmos? Ou narrador personagem, que conta e participa da história ao mesmo tempo, o onisciente, que sabe de tudo, inclusive dos pensamentos mais íntimos das personagens, ou o narrador observador, que também vai ser contado em terceira pessoa, que é aquele que tem uma visão mais imparcial da situação. Bom, já que agora eu já escolhi, então, foco narrativo, que tipo de discurso que eu vou usar, eu preciso, então, agora criar as minhas personagens. Gente, como eu fiquei apaixonada por essa série na época. Gente, as personagens, elas são geralmente divididas em 3 tipos. A primeira, que é a protagonista, que é aquela que recai a maioria das ações do meu enredo. Lembrando que o personagem protagonista não necessariamente precisa ser uma pessoa boazinha, ela pode ser uma pessoa ruim também, tá? E hoje em dia a gente tem mais de um protagonista, não necessariamente só um. O antagonista é qualquer pessoa que vai se opor ao protagonista da história. E nós temos também os personagens, o que a gente chama de secundários ou figurantes, são aqueles que têm um grau menor na história, mas que também sem eles, alguns momentos da história ficariam meio que perdidos, ficariam meio que truncadinhos, tá?
Bom, uma das partes mais importantes dessa aula é a questão disso daqui, ó, da caracterização. Por que que é importante a gente fazer o uso dos adjetivos? Gente, o que acontece? Dependendo da maneira que eu caracterizar esses meus personagens, eu vou poder ter três tipos de personagens que são elas. O primeiro, que é o que a gente vai chamar de indivíduo, que é o personagem que possui características pessoais marcantes, que acentuam sua individualidade. Então, por exemplo, por isso que eu coloquei aqui, ó, o presidente. Gente, voltamos aqui à programação. Então, gente, por isso que é tão importante essa questão da caracterização, porque eu vou tornar o meu ser um ser único. Então, como eu havia dito anteriormente, a personagem típica é aquela que vai representar um grupo. Então, nós temos vários autores aqui brasileiros da literatura brasileira, teve uma época do movimento nacionalista. Então, eles queriam exaltar os índios. Então, o índio era sempre representado como o herói da história, aquele que é guerreiro, que não tem medo, tá? Então, essa é a importância. E qual que, então, é a questão da descrição? A descrição, ela vai criar um retrato ou de uma pessoa ou de um lugar que vai fazer com que a gente não confunda esse personagem com mais nenhum outro, tá bom? Tanto é que eu pedi aí para vocês como uma das atividades, né? Para vocês criarem aí para mim, fazerem a descrição só física de um colega e a gente tinha que adivinhar na hora quem era esse colega e vocês dando somente características, né? E é incrível como essas características, às vezes boas ou ruins, fazem com que a gente saiba exatamente quem é a pessoa, tá? Outra coisa importante também é que nós temos dois tipos de personagens. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí o GIF que eu coloquei pra vocês. Bom, a gente tem a primeira aqui, a personagem que a gente vai chamar de personagens planas ou estacionárias, por isso que eu coloquei aqui os chaves, que são aquelas personagens que não mudam no decorrer da narrativa, tá? Da narrativa, ela não vai sofrer nenhuma alteração. Já as personagens evolutivas ou esféricas, então lembram a bola, né? Ela tá sempre virando. São aquelas que vão mudar conforme as ações que tem na história. Então, eu coloquei aqui para vocês a Malévola, que ela é um grande ícone aqui, porque até então de ser criado o filme, né, essa história, a gente não sabia por que a gente tinha uma das irmãs que era más, né? Então, ela sempre foi má? Não. O que aconteceu com a Malévola que a tornou má do jeito que a gente conhece nos dias de hoje? Então, são personagens que eles vão mudando durante a narrativa. Uma outra série que eu tô apaixonada, já tô quase terminando aí, só que tem muitos capítulos, eu tenho uma preguiça danada, são os Vikings, né? Nos Vikings a gente tem a história lá do rei Ragnar Lothbrok. Quem é que se eu falei inglês errado, me corrija, tá? Que o que acontece? O Ragnar na verdade, ele é um fazendeiro, um camponês, e quando ele se vê no final da narrativa, ele acabou se tornando um rei, né? E ele foi mudando com o passar do tempo, né? Ele é uma pessoa super inteligente, mas que era simplesmente um camponês, devido aos acontecimentos que tem na cidade dele, ele acaba virando um rei, tem toda uma saga aí que vai ser contada. Outra coisa também legal que a gente pode escolher para fazer é a apresentação das personagens, que pode ser implícito ou explícito. O implícito é quando a gente vai conhecendo o personagem com o passar do tempo. Então, quando a gente precisa ler vários capítulos para que a gente consiga reunir as características e a gente vai montando aí uma imagem daquele personagem. E o explícito, ou também a gente chamado de direto, é quando logo no início lá do livro o narrador te dá todas as características. Aí uma menina que é muito ansiosa, tem mais de 60, não costuma ter muitos amigos, prefere andar à noite do que durante o dia. Então é quando a gente já tem logo de cara toda a descrição. Então a gente não faz muita força aí para saber como que é essa personagem. E o que é legal também dessa descrição é que não só o narrador pode dar características pra gente, mas as outras personagens que estão na narrativa também podem fazer isso pra gente. Bom, e aí, já que a gente já escolheu o discurso, o personagem, nós temos o tempo. A escolha do tempo ela é essencial, porque é o tempo que vai fazer com que a gente se localize na narrativa, que ele vai ser dividido em dois tempos, ou o cronológico ou o psicológico.
O cronológico, como o próprio nome diz, ele vem de cronos, que significa tempo. Então, é aquele que a gente vai ler no texto, que pode ser passou-se uma manhã, um mês, uma tarde, uma noite, um século. É aquele que a gente consegue visualizar na história e ver que o tempo passou, tá? E ele está escrito de maneira explícita. Agora, a psicológica é como a personagem entende que o tempo passa. Então, por exemplo, eu estou aqui na aula da Maravigold e eu adoro aula de relação, ou de redação. Eu adoro aula de redação. Eu adoro aula de redação. Então, o tempo vai passar voando. Mas, sei lá, tô lá na aula fazendo ginástica. Tô indo lá pra academia. Odeio levantar peso. Então, por exemplo, aqueles mesmos 50 minutos que eu adoro fazendo Muay Thai, pra mim eles levam uma eternidade pra passar quando o professor tá pedindo lá pra puxar o pezinho, levantando, e aquele negócio faz assim, e a perna fica tremendo. Então, o tempo psicológico é como a personagem entende a passagem de tempo, então pra ficar mais fácil ainda. Então, quando você gosta de alguma atividade que você tá fazendo, o tempo passa voando. Quando você não gosta, o tempo demora. Então, o tempo cronológico é quando tem a passagem de tempo e está explícito na história. Pode ser meses, anos, dias, séculos, blá, blá, blá. E o psicológico é quando você percebe aí que o tempo passou, mas que ele demorou mais do que eu precisava, né? Então, é a maneira como a personagem percebe essa passagem de tempo. Bom, aí a gente tem dois recursos aí dentro. O primeiro, que é o flashback, então aqui tem o De Volta para o Futuro. Quem são os mais velhos vão lembrar, quem não, né? So sorry. O filme conta a história, né, de um cientista que consegue avançar e voltar no tempo através do Velore, que é um carro que ele tem. Então, o flashback é quando a gente volta no passado. Qual que é a importância desse recurso, gente? Esse recurso faz com que o personagem lembre de situações que já aconteceram com ele. Geralmente ele vai ser muito utilizado e essencial em histórias do quê? De crime, de terror, de suspense. Porque geralmente o flashback ele vai ajudar a elucidar, né, algum caso, esclarecer alguma situação, algum enigma que tem na história. E o outro recurso que a gente tem, que eu adoro, eu coloquei até um GIF aqui para vocês, que também é o De Volta para o Futuro, né? Que então, se o flashback é quando volta ao passado, o flash forward é quando ele vai para o futuro, tá? É quando a personagem tenta conhecer um pouquinho do que vai acontecer no futuro dela, como é que ela se imagina, né? Então, quando a gente pensa, imagina o que vai acontecer com a gente, então a gente faz um flashback. E aí, agora, lembra que lá no início eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço. O espaço é o local onde as ações das personagens acontecem, eles vão se desenvolver. Só que o seguinte, gente, o espaço é um dos elementos principais da história. Por quê? Porque o espaço ele vai determinar também a caracterização física, psicológica e até mesmo na fala, a maneira como a personagem vai se vestir, a maneira como ela se porta. Então, a escolha do espaço, ela também é essencial. Então, muita gente não liga muito para isso, mas ele é muito importante. E ele também ajuda a dar o clima na história, tá bom? Então, o espaço, ele é muito importante. E bom, gente, essa foi a aula, então, sobre o texto narrativo, né? Um pouquinho compridinho, porque tem muitos elementos. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até a próxima aula, tá bom? Um beijo, meus maravilhindos e maravilhindas. Fiquem com Deus e até a próxima aula.